língua dos anjos. Sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, se vai descer. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é o estar se preso, vontade é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Olá, eu sou Marcelo Freitas, psicólogo, terapeuta familiar, sexólogo e hipnoterapeuta clínico. Saibam que estou me sentindo muito honrado de estar neste momento de incertezas, ansiedades e principalmente medo, compartilhando com você parte do meu conhecimento. Falaremos então a respeito do medo, da ansiedade e de sua atuação paralisante frente à ansiedade e ao medo. Então, quem nunca teve a sensação de que algo ruim poderia acontecer? Muitas vezes acompanhada por coração acelerado, suor intenso, tonteiras, as vertigens, né? A ânsia de vômito, a sensação de estômago embrulhado. A ansiedade tem sintomas similares ao medo. Ambos os estados possuem uma função importantíssima para a sobrevivência e adaptação ao ambiente. E é o que nos permite lutar ou fugir. Um exemplo é que em situações corriqueiras em que muitas das vezes nem nos damos conta, nós podemos estar sendo regulados pelo medo ou pela própria ansiedade. Uma coisa simples como atravessar a rua. Paramos, olhamos para ambos os lados, nos certificamos que não vem carro e assim, com a sensação de segurança, fazemos a travessia. A mesma coisa ocorre quando a gente fica em estado de alerta, quando percebemos uma situação ou uma pessoa em atitude suspeita. Logo, os nossos parâmetros se disparam.
além de motivos concretos para se preocupar, como assaltos, trânsito caótico, desemprego, doença, agora também temos a pandemia. E como a pandemia tem nos afetado com medo, insegurança e muita ansiedade, não é mesmo? Então, todos nós conhecemos as medidas protetivas. Nós sabemos que precisamos lavar as mãos, utilizar álcool em gel, utilizar máscara, mas nenhum de nós conhece este novo cenário, esta nova realidade. Então, ocorrem mudanças bruscas em todos os campos da nossa experiência e para todos os lados que olhamos. Ruas desertas, perdas financeiras, hospitais lotados, é só insegurança. E surfando nessa onda vem o medo. Como não paralisar, não é verdade? Como manter uma expectativa positiva de que a vida em breve irá voltar ao normal, se a cada semana nós somos ainda mais bombardeados de informações catastróficas com as exigências de confinamento e isolamento social. Como negar situações como esta? Então, como lidar com essa pandemia? É importante perceber que a pandemia ela coloca toda a sociedade num estado de alerta ao perigo e à ameaça, que é um vírus, né, invisível, capaz de aderir a superfícies, flutuar no ar e que cada um de nós pode inadvertidamente aspirar. E para piorar, ainda lidamos hoje com um cenário no aumento de casos de mortes, sem falar da deterioração econômica que nós estamos atravessando, né, que favorece ainda mais os estados somáticos e de imobilidade e paralisia. Então, vai sempre acompanhando sentimentos de impotência, vulnerabilidade, desamparo, e por essa razão é comum que vê tanta gente muito mais deprimida ou ansiosa nesse momento de isolamento social. Então, nesse contexto, há algumas sugestões para esse período, como criar rotina, organizar as atividades do tempo, manter o corpo ativo com práticas de atividades físicas. É importante ter momentos tanto de trabalho como de diversão, de concentração, como de dispersão. A gente precisa impor um esforço voluntário, como também uma entrega involuntária. Buscar uma atitude de curiosidade, de aceitação no contato com o próprio mundo mental. E é importante cultivar uma atitude de autocuidado. Manter conversas periódicas por vídeo e telefone com pessoas de confiança, família, também é muito importante. Aproveitando tudo isso, devemos ver o processo de autorregulação dos nossos estados emocionais. O desafio trazido pela quarentena pode tanto se tornar uma experiência traumatizante, como um período onde aumentamos nossa tolerância com as dificuldades da vida, não é mesmo? Onde podemos desenvolver novos recursos, novas habilidades internas e nos conectarmos com a maior coletividade a qual nós pertencemos. Pense que a pandemia ela pode ser uma grande oportunidade de descoberta, de conhecimento sobre o poder que você tem quando se sente vulnerável ou quando está vulnerável. Pense no medo, neste momento, como algo natural, algo protetivo, até mesmo um mecanismo de defesa para a nossa autopreservação. Portanto, o medo ele é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana, porque uma pessoa sem medo algum pode se expor a situações extremamente perigosas e arriscar sua própria vida sem mesmo medir as possíveis consequências trágicas de tal ato. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu medo de alguma coisa, seja altura, baratas, aranhas, injeção e até mesmo assaltos, né? E vai por aí afora. Então, o que seria medo? Pelas definições dos dicionários, eles indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Para além das definições da palavra, o medo ele é uma sensação. E essa sensação ela está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça, né?
Então definiremos nós aqui medo como um estado neurofisiológico provocado pela consciência que se tem diante do perigo real ou imaginário. Dessa forma, ele vai ser ativado diante de qualquer situação que para nós pareça ameaçadora ou perigosa. O medo ele está presente em todos os transtornos de ansiedade. O medo ele é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, por exemplo, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos, as chamadas taquicardias. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, que pode ser física, né, ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou então uma fuga, né, do estímulo aversor. Antes de sentir medo, a pessoa ela experimenta a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. A ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo. Então, portanto, podemos afirmar que medo é a avaliação de perigo e a ansiedade é um estado de sentimento desagradável evocado quando o medo é estimulado. Então, tanto o medo como a ansiedade envolvem uma orientação futurística, de modo sempre colocando as posições do e se, né, que vão predominando na nossa mente. Como exemplo, imagine que daqui a algumas horas você vai fazer uma entrevista de emprego para aquela vaga dos seus sonhos. Enquanto você está lá se arrumando na frente do espelho, o seu coração começa a acelerar, o seu estômago se embrulha e remexe, a pele começa a suar e as pernas bambeiam. Ao mesmo tempo, a cabeça é inundada por um turbilhão de pensamentos e incertezas. E aí você começa: e se a moça do RH não gostar de mim? E se eu falar uma bobagem? E se eu não passar de ano? E se eu não conseguir memorizar tudo? E se me der um branco na hora da fala? E se eu não tirar uma boa nota na prova? E se as palpitações do meu coração estiverem provocando em mim um infarto? Estamos diante de um clássico episódio de ansiedade toda vez que isso ocorrer. Então, assim, Fritz Perls, um médico psiquiatra, um grande psicanalista alemão, que inclusive é considerado o pai da Gestalt terapia, dizia a seguinte frase: a ansiedade é a lacuna entre o agora e o depois. Assim, a lacuna acaba sendo preenchida por nossos pensamentos antecipatórios, as nossas estratégias mentais imaginárias. Aí, torna-se comum a expressão e se, né? A gente antecipa tudo e sofre por isso. Ao contrário do medo, que é uma reação e uma ameaça concreta, a ansiedade está mais para um mecanismo de antecipação de possíveis aborrecimentos futuros, o que pode ser verdade ou não, né? Na maioria das vezes não é nem verdade. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Em vez de impulsionar o indivíduo para frente, o nervosismo exagerado trava esse indivíduo, impede que ele faça suas tarefas e atrapalha os seus compromissos. Isso lesa a autonomia e prejudica a realização de atividades simples e corriqueiras. O diagnóstico da ansiedade ele é totalmente clínico, ou seja, é baseado na análise dos sintomas. Não há exames que possam confirmar o transtorno, mas como muitos pacientes têm sintomas físicos, como exemplo já dado, taquicardia, falta de ar, um médico pode solicitar alguns testes para descartar outras doenças e comorbidades. Em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta benéfico em muitos momentos da vida transforme-se em um estado patológico. E quando isso ocorre, quando isso acontece, o medo ele deixa de ser apenas medo e se torna fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo, que tem na sua característica mais importante o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir, ele o paralisa. Ele impede
que o sujeito se relacione com o objeto do seu medo. Então, as fobias podem ocorrer em várias situações, seja na presença de certos animais, né? Cachorro, aranha, escorpiões, cobras, mas também pode ocorrer, por exemplo, diante de um evento social, ter que se apresentar, uma viagem de avião. Então, existem muitos outros estímulos, mas nas fobias, quando o paciente é exposto a determinadas situações, é importante entender que ocorrem 3 tipos de resposta: cognitiva, fisiológica e comportamental. Em relação à resposta cognitiva, ocorrem pensamentos de se sentir aterrorizados, ideias negativas sobre a própria capacidade e a expectativa que a pessoa cria de que o confronto com o objeto temido resultará em dano pessoal. O medo, ele é sentido, ele tem sentido extremo e irracional. Em termos fisiológicos, é uma reação mais intensa de ansiedade com aumento da frequência cardíaca, sudorese, boca seca, esse aumento da frequência respiratória. Já a resposta comportamental envolve a esquiva de tudo que é temido. Desse modo, a pessoa ela tende a se isolar caso determinada situação envolva o objeto temido. Isso certamente vai repercutir negativamente na vida do indivíduo, que pode ter atividades restritas e passar a ter atividades restritas e solitárias. Um exemplo é quando alguém que sofre de fobia social generalizada se esquiva em qualquer situação social, acaba por não desenvolver suas habilidades sociais e poderá perder diversas oportunidades em sua vida. Para termos ideias da dimensão de como é o dia a dia de alguém com fobia social generalizada, essa pessoa vai ter dificuldade em falar em público, muitas vezes não consegue se alimentar ou escrever na presença de uma outra pessoa. Ela tem muita dificuldade em fazer novas amizades e se relacionar, né? Então, por isso, acaba por não conseguir ter iniciativas de ir até o outro. Então, como poderíamos fazer, como se dá o tratamento para as fobias? Para a fobia social generalizada, é recomendado o uso de medicamentos e psicoterapias. Porém, existem outros tipos de fobias específicas, mais simples, né, que a escolha do tratamento é apenas a psicoterapia. A psicoterapia, ela ajuda o paciente a identificar os fatores que deflagram a sua ansiedade, falsas crenças, por exemplo, e a encontrar formas mais saudáveis de lidar com os sintomas. Também com as dificuldades que o transtorno cria, claro. Nas terapias psicodinâmicas, as psicoterapias, na verdade, psicodinâmicas, elas têm um caráter mais prático. Então, são as que obtêm melhor eficácia, segundo as evidências científicas. Em caso de fobias, por exemplo, a estratégia dessas psicoterapias é expor o paciente de forma gradativa às situações que deflagram o medo, até que ele desenvolva uma tolerância. E, por exemplo, para quem fica muito ansioso antes de viajar de avião, já existe até tratamento com o uso de realidade virtual, simulando as etapas do voo, baseados no princípio da exposição. Então, vai botando a pessoa para perceber e sentir cada uma daquelas etapas. A ideia é expor aos poucos o paciente ao objeto temido e fazendo assim a dessensibilização sistemática, diminuindo o comportamento de fuga e de esquiva, bem como o sofrimento causado pelo confronto com o objeto. A mensagem real é que se você acredita em você mesmo o suficiente, você pode realizar qualquer coisa. A única coisa que impede de você conseguir vencer fobias e ansiedades é a história que você vem contando para você mesmo. Então, é possível também se conseguir excelentes resultados no controle da ansiedade com hipnose ou técnicas de relaxamento, como o yoga, né? O princípio é simples, se concentrar na respiração ou em alguma outra palavra, naquele momento presente ou nas sensações corporais, sem brigar ou sem se apegar às ideias que vêm à mente.
os pensamentos e imagens mentais não são considerados como se fossem fatos ou realidades, mas sim eventos mentais, podendo naquele momento ter valor ou não, né? Já que falamos da questão medicamentosa, os fármacos mais utilizados para os transtornos de ansiedade são os antidepressivos, como inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os tricíclicos, entre outros medicamentos. A prescrição dessa droga só poderá ser feita por um médico, porque há risco de prejuízos psicomotores, problemas de memórias e dependência. Dessa forma, não tome de forma alguma por conta própria. Nem mesmo porque seu vizinho, seu parente está fazendo uso de tal medicamento e está se dando bem. Isso é algo muito sério, tá, gente? Todo medicamento é prejudicial se administrado sem o devido conhecimento. Então, o mais recomendado para esse tipo de questões relacionadas à ansiedade é que o indivíduo desenvolva hábitos saudáveis, com práticas de atividades físicas, que são de extrema importância para quem sofre esses quadros, pois ajudam o corpo a liberar substâncias que promovem o bem-estar, além de distrair a mente, né, mudar a ótica e melhorar o sono. Atividades como jogos que exigem concentração também pode ter um efeito de treino mental contra a ansiedade. Outras atividades como esportes coletivos e a dança, né, pois eles têm a vantagem de estimular a socialização. Também é importante se ter uma dieta saudável, rica em vitaminas e sais minerais, aprender, gente, a equilibrar o trabalho e o descanso, controlar a exposição dos eletrônicos. Gente, a gente está abusando, né? Principalmente à noite, evitar o excesso de álcool, de café, de cigarro e outros estimulantes. E agora o que é mais importante é levar o sono a sério, porque dormir mal, ele colabora para o excesso de estresse. E é o que agrava o quadro de ansiedade. Então, todos esses bons hábitos também funcionam como prevenção para transtornos ansiosos. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Espero que você possa fazer uso prático do que tratamos aqui hoje. Fica aqui a minha gratidão ao Celebrando a Restauração, este instrumento fantástico que proporciona tais possibilidades através de sua liderança. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus preencha sua mente e entendimento. E até uma próxima vez.